Sabe aquela sensação de acordar de um sonho e pensar, mas o que foi isso? Pois é, a gente vai mergulhar fundo numa das obras mais importantes de Freud, a interpretação dos sonhos, para tentar entender justamente isso. Vamos decifrar a linguagem secreta que a nossa mente cria enquanto a gente dorme. E para começar, uma dica bem curiosa do professor José Márcio Lacerda, uma referência no assunto. Ele diz o seguinte: se alguém for encarar o livro do Freud, é melhor pular o capítulo 1. Sério, segundo ele, é uma parte super densa. A dica de ouro é ir direto para o capítulo 2, que é onde a teoria de verdade começa. Ok, então. Para a gente entender como os sonhos funcionam, a primeira coisa é ter em mente um mapa da mente, segundo Freud, claro. E olha, parece uma estrutura bem simples, mas é uma ideia com uma força tremenda. Pensa assim, ó, tem uma linha dividindo o nosso mundo mental. Na parte de cima está o consciente, que é tudo aquilo que a gente sabe, que a gente percebe no dia a dia. Já na parte de baixo, aí fica um inconsciente, um lugar imenso, cheio de mistérios. E bem nessa fronteira tem uma espécie de segurança, um guarda bem rigoroso que Freud chamou de censura. O trabalho dele é um só: barrar certos pensamentos e desejos para que eles não cheguem lá em cima, na nossa consciência. Mas o mais legal é que esse mapa não é um lugar parado, sabe? Pelo contrário, rola um conflito o tempo todo ali. E é justamente essa briga, essa dinâmica, que é o segredo para a gente entender por que sonhamos. Então, vamos acompanhar a jornada de um desejo. Imagina que ele nasce lá no inconsciente. Aí vem uma força, a repressão, e empurra ele para baixo para ficar escondido. Só que esse desejo é teimoso, ele não desiste fácil. Ele fica tentando subir, tentando voltar. É o que Freud chamou de retorno do reprimido. E quando ele finalmente consegue furar o bloqueio, ele não aparece como ele é de verdade. Não, ele aparece disfarçado, na forma de um sintoma. E adivinha, o sonho é um desses disfarces. É essa jornada de subida que a gente vai investigar. Beleza, mas aí fica a pergunta, né? Como é que um desejo reprimido consegue passar pela censura? A resposta é que ele não pode simplesmente se mostrar como é. Ele precisa de um disfarce. E para montar esse disfarce, o inconsciente usa as mesmas ferramentas da linguagem. Basicamente, ele fala em código. E para quebrar esse código, a gente precisa de duas chaves: o significante e o significado. Pensa no significante como a imagem ou a palavra. Por exemplo, a palavra casa. O significado é a ideia por trás disso. Então, casa pode ser a construção de tijolos, mas também pode ser a ideia de lar, de conforto, de família, entende? Essa relação entre a palavra e a ideia pode ser até escrita numa fórmula: S minúsculo sobre S maiúsculo, significante sobre significado. Essa é a base da linguagem. E é justamente aí que o inconsciente mexe os pauzinhos para criar os disfarces. Vamos pegar o exemplo da casa de novo, para ficar bem claro. O significante, a palavra casa, pode apontar para vários significados. Pode ser só o prédio, a estrutura física, pode ser a ideia de família, de um lugar seguro, ou até aquela expressão lar doce lar. Tá vendo? Um único símbolo abre um leque de sentidos. E é exatamente aqui que está a grande sacada do inconsciente. Ele se aproveita dessa flexibilidade da linguagem para montar o disfarce perfeito e passar batido pela censura. A primeira estratégia é de uma simplicidade genial. O que o inconsciente faz? Ele segura firme o significado original, o desejo real, mas ele troca o símbolo que carrega esse desejo. É como se ele trocasse um mensageiro, mas a mensagem continuasse a mesma. O processo é mais ou menos assim. O significado de verdade, o S maiúsculo, fica lá, escondidinho. Mas o inconsciente, muito esperto, começa a testar vários mensageiros diferentes. Ele troca um significante por outro, de S1 para S2, depois S3 e assim por diante, até achar um que seja inofensivo o bastante para passar pela censura sem chamar nenhuma atenção. Então a grande lição aqui é a seguinte: aquelas imagens malucas que parecem não ter pé nem cabeça nos nossos sonhos, elas não são por acaso. Elas são, na verdade, esses mensageiros, disfarces escolhidos a dedo para esconder um significado muito mais profundo. Ou seja, o sonho não é a resposta, ele é o quebra-cabeça que a gente precisa montar. Isso tudo deixa uma pergunta no ar, não é? Se essa troca de símbolos é só a primeira estratégia da mente, que outros truques, que outros mecanismos o inconsciente tem na manga para construir essas histórias tão complexas que são os nossos sonhos? Uma coisa fica clara: o inconsciente é um contador de histórias muito, mas muito mais esperto do que a gente imagina.